Olá, olá, boa tarde a todos do nosso grupo de estudo bíblicos e evangelismo no Facebook. Também você que acompanha a nossa página do Facebook, A Verdade que Liberta. Muito boa tarde, estamos aqui começando mais uma live. Prometemos para as 15 horas, né? Mas eu estou começando um pouquinho mais cedo, né, para dar assim, continuidade ao estudo bíblico que temos feito, né, sobre a igreja local, sobre o governo da igreja. Né? Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, a sua companhia conosco, ela é muito importante, né? Eu quero agradecer de coração. Estamos só fazendo uns ajustes aqui, né? Estamos só fazendo uns ajustes aqui para os nossos vídeos. E quero te agradecer de coração mesmo, você que nos acompanha pelo nosso grupo. Temos várias pessoas online, não sei se está nos assistindo, né? Mas eu quero mencionar aqui o nosso irmão Frederico. Não, perdão. É o Frederico Nobayer. Mas é o Frederico Berbet. Frederico Berbet, eu trabalhei com ele lá no Coelho Diniz, né? Eu ainda continuo trabalhando com o Diniz, mas hoje eu vou pegar um pouco mais tarde no serviço. Nosso irmão Daniel Zen, Frederico Nobauer, também. A Sueli Frost, a minha prima lá de Rio, Piracicaba, né? A Nadir Viana de Andrade e outros mais que estão online. Se você estiver assistindo nosso vídeo, a nossa live, dê o seu like aí, né? Para nós vai ser um privilégio, uma honra muito grande estar com vocês aqui, né? Acompanhando o nosso estudo. Eu só precisei entrar um pouco mais cedo justamente para fazer esses ajustes, né? Para fazer esses ajustes. Então, quero agradecer mesmo de coração a todos, mas parece que a minha internet é boa hoje, que haja alguma paralisação, alguma coisa desse gênero. Eu vou ter que pedir você para nos perdoar por isso, mas depois você vai poder acompanhar o vídeo gravado, né? Ao vivo geralmente é meio complicado mesmo um pouquinho. Mas depois a gente vai estar postando esse vídeo no YouTube para você nos acompanhar. Pois bem, né, vamos lá então ao nosso tema de hoje, ao nosso tópico de hoje, né, onde nós vamos estar falando continuar falando a respeito do governo da igreja local, né? É o nosso quarto vídeo sobre esse tópico. Para isso, né, vou estar pegando as escrituras sagradas aqui, dar uma olhada aqui no só um momentinho, nós já vamos abrir as escrituras sagradas para lê-la. Ok, isso. Então vamos lá. Então vamos lá. Nós vamos ler em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1. Desculpa, capítulo 3, perdão. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra
deseja, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Tito, a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 1, aí Tito é capítulo 1 mesmo, versículo 5 até o versículo 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as que ainda restam, e de cidade em esses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiros da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme à doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Mas aí depois ele vai, nessa carta, descrever o porquê da necessidade de um presbítero ter essas qualificações. Mas nós queremos pegar somente as qualificações de um presbítero. Então, ou seja, nós já estudando sobre essa questão, né, do presbitério da igreja, nós já vimos que o governo da igreja local, o cabeça, o chefe, o soberano, aquele que tem toda a autoridade sobre a igreja local, é o próprio Senhor Jesus Cristo, assentado à destra de Deus Pai nos céus. Né, que veio até a cruz do Calvário e pagou o alto preço da nossa redenção. É aquele que comprou a igreja com seu próprio sangue. E interessante que quando aparece essa expressão, né, que ele comprou com seu próprio sangue, está se referindo à igreja local. Era a igreja de Éfeso, das quais os anciãos tinham que zelar por elas, né? Paulo manda chamá-los, nós já vimos isso, manda chamá-los na cidade de Mileto, né? Paulo está viajando para Jerusalém, para em Mileto. O apóstolo Paulo para em Mileto e manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E vai passar essas orientações, né, que eles deveriam olhar por si mesmos e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo os havia constituído bispos, e eles deviam apacentar a igreja de Deus, no caso a igreja de Éfeso, onde eles eram membros e onde eles exerciam o presbitério, a qual Deus comprou com seu próprio sangue. Então a igreja local, ela é de Deus. Ela não é do irmão que doou o salão aonde a igreja se reúne. Ela não é do irmão que começou aquele trabalho ali. É claro que são irmãos que devem ser considerados, devem ser apreciados, devem ser amados, esses irmãos que fazem esses sacrifícios. Aqueles que doam o local onde vai construir um salão para as reuniões da igreja, aqueles que se dedicam exclusivamente à obra do Evangelho e saem pregando o Evangelho e são instrumentos usados por Deus para plantar igrejas.
os presbíteros do passado, né, irmãos que trabalharam arduamente na igreja, só que a gente tem que entender que a igreja não é dessas pessoas, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, e é a Ele que ela presta obediência, é a Ele que ela presta contas. E eu estou dizendo isso porque, às vezes, quando você ensina alguma coisa que entra em conflito com alguma prática de uma igreja, um ensino neotestamentário, uma verdade revelada no Novo Testamento, que não está sendo praticada, que está sendo desobedecida, costuma alguém levantar-se com isso, não? O costume da igreja, a tradição da igreja, aqui não falou nada disso. A igreja não é. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, nós já vimos isso, ele governa a sua igreja através do Espírito Santo e através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, e através dos presbíteros. Os presbíteros são irmãos, são pessoas salvas por Cristo, que à medida que eles vão adquirindo experiências, o Espírito Santo os levanta, os constitui presbíteros naquela localidade ali. E nós já vimos isso, né? E as três palavras que aparecem nas Escrituras Sagradas, referindo-se a esses irmãos que fazem parte da liderança de uma igreja local, são presbíteros, literalmente anciãos, o que indica um amadurecimento, ou seja, pessoas que têm experiências de vida com o Senhor Jesus Cristo e sua palavra. Bispos, fala da responsabilidade, da grande responsabilidade que pesa sobre os ombros deles. Eles devem olhar por si mesmo e pelo rebanho, né, pela a igreja local, e pastorear, fazer o trabalho de pastor, cuidar desse rebanho, né, cuidar desse rebanho, defender do ladrão, defender as ovelhas dos lobos, que irão atacar os outros animais ferozes, ajudar na condução desse rebanho, cuidar das que estão feridas, tratar das que estão doentes, evitar o conflito entre elas mesmas, muitas das vezes colocando-se a sua própria saúde e vida em risco, porque um pastor literal, no sentido literal, né, quando ele entra num conflito de um rebanho, eu já vi isso acontecer, ele se coloca em perigo, porque ele vai entrar no meio ali de uma briga, de uma contenda entre dois animais, e um animal pode querer escorneá-lo, né? Pode querer atacá-lo, feri-lo. E esse é o trabalho de um pastor. Não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, e os presbíteros carecem das nossas orações por eles, por suas vidas, para fazer o seu serviço, para fazerem o seu serviço da melhor maneira possível, visando honrar e glorificar o nome de Deus. Mas como sabermos, na igreja local onde nós reunimos, quem Deus deseja usar para cooperar na liderança da igreja local? Como nós vamos identificar esses irmãos? E nós já vimos que a palavra que aparece ali, quando em Atos, quando fala sobre os presbíteros, né? Que Paulo, Atos 14, versículo 23, quando o apóstolo Paulo estava seguindo viagem até Jerusalém para tratar do assunto relacionado à circuncisão, ele passa em várias cidades que ele retorna, né, melhor dizendo, a várias cidades que ele tinha pregado o evangelho. Ali já havia igrejas formadas através do ministério dele. Agora ele está retornando depois de um tempo e está em acordo com esses irmãos, com essas igrejas, com cada igreja local, estabelecendo presbíteros em cada igreja local. E a palavra ali que é usada é eleger, levantar as mãos. E muitas pessoas têm pego essa palavra e trazido para os nossos dias e aplicado no contexto dos nossos dias, de eleição democrática, né? Mas não é essa a ideia ali.
Esses presbíteros que Paulo e as igrejas ali elegeram, a ideia ali é que eles já estavam exercendo esse presbitério. Paulo, com profundo discernimento espiritual que ele tinha, reconheceu esses presbíteros, e pelas qualificações e pelos serviços que eles estavam desempenhando, e comunicou com a igreja: esses irmãos são presbíteros, eles estão zelando, vocês devem reconhecê-los e deixá-los fazer o trabalho deles livremente no seu meio, né? Parafraseando assim. E eles concordaram com o apóstolo Paulo. Não é que vamos fazer uma eleição e vamos escolher as pessoas que nos interessam por capricho nosso. Eu já ouvi falar, por exemplo, de lugares que escolhem pessoas que administram empresas, suas empresas têm sucesso na administração de suas empresas, e escolhem eles para ser presbítero, tratando a igreja como se fosse, a igreja local como se fosse um negócio. Outras, porque aquela pessoa é uma pessoa carismática, né? Agradável, as pessoas gostam dela. Outros casos, porque aquela pessoa é uma pessoa influente, tem posses, né? E tem influência no governo, na política daquela localidade ali, né? Com a prefeitura, é influente com a prefeitura, com advogados, com médicos e tal. Então, usa-se esses critérios, não critérios bíblicos, não critérios espirituais, e essa é a forma completamente errada. Há a questão também daqueles que escolhem baseado nos antepassados, né? Nós vamos escolher fulano como presbítero porque o pai dele foi presbítero. E pode acontecer que um irmão que foi usado pelo Senhor, o filho dele, pelas qualificações espirituais que ele tem, ele via ser escolhido como presbítero. Não há problema nenhum nisso. Mas não é simplesmente pelo fato dele ser filho de presbítero que irá torná-lo um presbítero. Isso deve ser claramente aqui. Como é que os critérios? Existem aqueles que acreditam que hoje nós não podemos mais ter presbíteros. Porque aquilo foi no século I, o apóstolo Paulo, como era investido de autoridade apostólica. Hoje a igreja está num estado de ruínas, então não pode haver presbíteros, não pode haver presbíteros reconhecidos em uma igreja local. Particularmente, eu vou dizer a minha compreensão disso. Se não houvesse condições de uma igreja ter presbíteros hoje, estas instruções não estariam no Novo Testamento. A minha compreensão é essa. Se está registrado no Novo Testamento esses princípios pelos quais podem nos orientar a identificar aqueles que Deus deseja usar como presbíteros no nosso meio, é porque pode e deve ter presbíteros nas igrejas locais, nas igrejas reunidas, nos grupos de salvos reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo em uma localidade. Por exemplo, na igreja aqui em Manhuaçu, no grupo de salvos aqui em Manhuaçu, se a igreja entende esses princípios, essas qualificações, e observa membros, irmãos, homens, você não vai ver a Bíblia falando de presbíteras, né? E esposa de presbítero não é presbítera. Tá? A gente tem que deixar isso, a liderança da igreja local, o governo da igreja local, ele é delegado a homens. Isso não é machismo. Às vezes alguém pode até chamar a gente de machista. Bom, pode me chamar à vontade, não tem problema. Mas não é porque as pessoas vão me chamar de machista que eu vou sair fora de um princípio bíblico. Algumas pessoas surgem com a questão de pastoras, biblicamente falando, no sentido de títulos, no termo eclesiástico usado no cristianismo. O termo pastor está errado, se referindo tanto a homens quanto a mulheres. Como um líder, um chefe, alguém que manda e desmanda em uma igreja ou em várias igrejas,
numa federação de igrejas, isso é errado. Alguém que ostenta o título, né? E as pessoas têm que chamá-lo de pastor, e se não chamá-lo de pastor, corre o risco até de ser excluído daquela comunidade, daquele grupo. Eu já ouvi falar disso. Isso é errado. Independente se é homem ou se é mulher, isso é errado. Nosso pastor, nesse sentido, no sentido de autoridade suprema em nossas vidas, que manda e desmanda na nossa vida, é só um. É só o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus assentado à destra do Pai. É Ele que eu e você, como filhos de Deus, como servos de Deus, como membros do corpo de Cristo, é Ele que eu e você devemos total obediência. Inquestionável obediência. Né? E Ele tem o direito, porque Ele nos comprou com seu precioso sangue, de governar plenamente todas as áreas das nossas vidas. E quem toma prejuízo são só nós, só eu e você, quando nós não deixamos o Senhor Jesus Cristo governar as nossas vidas. Eu e você só teremos a perder, tanto individualmente como coletivamente, como uma igreja dele, em uma localidade. Então, como reconhecer os presbíteros no nosso meio? E veja bem, isso não quer dizer que nós temos que colocar o título nesses irmãos de presbíteros. E que dentre esses presbíteros nós temos que escolher um que manda em todo mundo. Não, isso está errado. Isso é pecaminoso. Isso divide o povo de Deus. Isso leva a problemas terríveis junto à igreja local e escândalos terríveis no meio da cristandade professa. Nós devemos rejeitar essa ideia. Ele continua sendo um irmão. O seu serviço, né, na igreja local será o serviço de presbítero. Né? E no texto que nós lemos, nos textos que nós lemos, né, o primeiro texto, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala, né, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, né, é da onde vem a palavra bispo, né, aquele que olha por cima, nós já lemos isso, mas observa isso. Se alguém deseja, se alguém aspira, é errado um cristão desejar o episcopado? Não. Não é. Paulo está dizendo isso aqui. Não é errado. Mas o que ele vai dizer? Excelente cargo, excelente título, excelente valor acadêmico, dignidade acadêmica, superioridade? Não. Não é isso que o nosso texto diz. Não é isso que a palavra de Deus diz na sua pureza e simplicidade. O que a palavra de Deus vai dizer? Excelente obra, trabalho, labuta, serviço, obra a ser feita. Né? Isso vai indicar trabalho, labuta, luta. Isso vai indicar alguém que está trazendo sobre si uma responsabilidade muito grande para trabalhar. Não é alguém que vai cruzar o braço e vai mandar os outros. Faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Não é isso. Na igreja local não tem chefe. O único chefe é o Senhor Jesus Cristo. Na igreja local tem cooperadores. E a liderança da igreja local, uma liderança local, um presbitério local, são irmãos, plural, irmãos que cooperam com o Senhor Jesus Cristo na liderança da igreja, no governo da igreja, guiando o povo de Deus na direção do Espírito Santo, debaixo da autoridade da palavra de Deus. Isso é um presbitério bíblico. E uma pessoa que almeja isso, ele está almejando um serviço. Ele está almejando um trabalho, não um cargo. E observe bem o que o texto diz. Convém, pois, que o bispo, né, o presbítero, a palavra bispo aqui, lá em Tito vai dizer, né, Paulo vai orientar a Tito, né, que estabelecesse presbíteros, e quem serão esses presbíteros? Aquele. Né? E observa bem isso. Mais uma vez, as duas palavras se dirigindo ao mesmo grupo de pessoas. Então, não existe hierarquia. Apóstolo, aí depois do apóstolo vem o bispo, depois do bispo o pastor, depois do pastor o presbítero. Não existe isso. Isso é invenção da cristandade professa.
Isso é complicar aquilo que foi estabelecido puramente e simplesmente por Deus em sua palavra. E vai dizer o quê? Que ele seja irrepreensível. Interessante isso. Não é que ele seja educado nas melhores faculdades. Não é que ele seja um homem de poderes aquisitivos altos. Não é que ele seja um homem influente na sociedade. Não é que ele seja filho de presbítero. Não. Ele é aquele que seja irrepreensível. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa pessoa ela nunca pecou e ela não peca e ela nunca vai pecar? Não. Mas é uma pessoa que zela pela conduta dela. Ela procura colocar todas as áreas da sua vida em plena submissão à vontade de Deus. A vontade de Deus. Todas as áreas, em plena obediência a Deus e sua palavra. É alguém que zela da sua vida familiar, da sua vida financeira, de maneira que não vai trazer escândalos, da sua vida profissional, da sua área profissional, de todas as áreas, porque para todas as áreas da vida a palavra de Deus traz ensinos preciosos para nós, servos de Deus. E uma pessoa para ser um presbítero é alguém que procura todas as áreas da sua vida acertar, colocá-la dentro da vontade de Deus estabelecida em sua palavra. E é essa a ideia de irrepreensível. Não é que essa pessoa não vai errar, ela vai errar em algum momento. Mas ela vai ser uma pessoa pronta a reconhecer que errou e o mais rápido possível acertar as coisas, colocar as coisas em ordem na sua vida, diante de Deus e diante da igreja local onde ele é membro. É alguém que alguém vai sentar com ele para conversar alguma coisa que não está certo. E ele vai ouvir, ele vai atender. E ele vai procurar a colocar isso em prática. Alguém irrepreensível é isso. Ele é ser humano, ele é pecador como eu e você, e sujeito a pecar, e sujeito a cometer pecado. Porém, vai ser alguém que não vai ficar tampando o sol com a peneira. Não vai ficar pondo panos quentes. Não vai ficar inventando desculpas. Né? Não vai se fazer vítima das circunstâncias. Mas é alguém que vai assumir. Olha, eu fiz errado. Vou acertar isso. Estou disposto a arcar com as consequências disso. E vou acertar isso. Alguém irrepreensível nas Escrituras Sagradas é nesse sentido. Tem aquele irrepreensível, mas aí é um outro caso que fala da nossa posição em Cristo. Em Cristo, Cristo nos fez irrepreensíveis diante de Deus. O que quer dizer isso? Através da sua obra na cruz do Calvário, ele nos colocou diante do Pai como irrepreensíveis. Ou seja, Deus, ao nos contemplar, agora que fomos salvos, fomos remidos e lavados por Cristo, nos contempla como contempla o seu próprio Filho, sem pecado, sem defeito, sem mancha. Mas fala da nossa posição. Mas enquanto nós vivemos num corpo de carne, estamos sujeitos ao pecado e estamos sujeitos a pecar, porque somos pecadores. Mas um presbítero será alguém que procurará, quando errar, acertar a sua vida o mais rápido possível. É essa a ideia. Telefone meu tocando nessa hora, né? Perdão. Ao vivo acontece isso. Desculpa. Mas então, caso presbítero será isso, marido de uma mulher. Existem várias interpretações em relação a esse assunto. Eu não vou entrar nas outras interpretações erradas. Eu já vou dizer o que eu creio. É alguém que é casado, que é fiel à sua esposa e procura o máximo possível a zelar da sua fidelidade para com a sua esposa em todos os aspectos, em todos os sentidos. E alguém, por exemplo, como a gente ouve dizer, né, há igrejas onde pessoas divorciadas, pessoas que casaram, divorciaram e casaram novamente. Eu não creio que exista um segundo casamento, mas pessoas que, nessa condição, exercem o presbitério. Biblicamente falando, não pode.
Ah, na igreja fulana de tal, o pastor casou, divorciou, casou novamente. Não existe isso na Bíblia. Se isso é praticado nas denominações, isso é problema delas. A gente tem que lembrar que muitas denominações não têm um compromisso com Deus e com sua palavra. O compromisso deles é com a instituição, com aquele nome, com aquela religião. Nosso compromisso, se você é um salvo por Cristo, e se a igreja, o grupo de salvos onde você reúne é um grupo comprometido com Cristo e com sua palavra, eu e você devemos obediência a Cristo e a sua palavra. E pela palavra de Deus, não pode. Porque segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, um homem que casa, se divorcia e casa de novo, ele comete adultério. E se ele está cometendo adultério é porque a sua esposa está viva e ele vive com outra mulher. No caso, ele tem duas mulheres, ele não é marido de uma só mulher. Mesmo que ele não tenha nenhuma intimidade com a outra mulher de quem ele divorciou, mas ele é marido de duas mulheres. Não pode ser presbítero. Independente do que você pensa, do que você deixou de pensar, do que você acha, do que você deixou de achar. Não pode. É alguém que é extremamente zeloso no que diz respeito à sua fidelidade à sua esposa, mas também no que diz respeito a essa questão. Né? Ah, mas e países onde a poligamia é tolerada? A poligamia era tolerada nesse tempo. E Paulo está dizendo para pessoas, dirigido pelo Espírito Santo, está se dirigindo a pessoas que sabiam o que era a poligamia. Está dizendo marido de uma só mulher. É marido de uma só mulher. Não existe contexto cultural, não existe contexto, contexto social, não existe contexto circunstancial, não existe. É marido de uma só mulher. Vigilante, alguém que é atento, um vigilante, alguém que zela, que toma cuidado com as ciladas que o inimigo pode lançar para a sua vida em qualquer área de sua vida. Aliás, esse é um dos motivos dele ser irrepreensível. Geralmente uma pessoa vigilante é uma pessoa irrepreensível, porque ele não dá bandeira. Ele é como diz o lema dos escoteiros, né? Sempre alerta. É alguém que está sempre alerta. Alguém que está sempre atento. Atento com as coisas que as pessoas vêm falar com ele, atento com as circunstâncias que acontecem à sua volta, atento com as circunstâncias que acontecem no mundo. Eu tenho visto inúmeros irmãos que não vigiam, ou que não têm vigiado, não têm se vigiado, irmãos que exercem lideranças em igrejas e que têm causado escândalos, têm tomado atitudes estranhas, motivados pela circunstância do coronavírus, fazendo apologias a partidos políticos, seja ele de direita ou esquerda. Isso tem me preocupado. Isso tem me preocupado. E é de me preocupar irmãos que trocam ofensas uns com os outros relacionados a essas questões e muitas das vezes sentam na mesma igreja local. Esses dias não, porque não está tendo reuniões, mas na época da política eu fiquei assustado com isso. E sentam e partem o pão juntos. Como se a reunião da ceia fosse uma coisa e a vida fora das reuniões da igreja fosse outra completamente diferente, e não são. Então, alguém vigilante é alguém que toma cuidado com isso, para não ser presa de acusações e acusações sérias. Um presbítero, ele será acusado, mas serão acusações infundadas. Uma pessoa irrepreensível, ele vai ser acusado. Só que as pessoas vão procurar a prova. Não vão encontrar. Por quê? Porque ele zela por isso. Ele é cuidadoso em relação a isso. Ele é alguém vigilante. Sóbrio, equilibrada. Não é excessos. Isso tem várias aplicações. Não é simplesmente uma pessoa que não se embriaga. Não toma bebida alcoólica, mas é uma pessoa sóbria, não é dada a exageros, né? Ele não é aquela pessoa liberal, tudo pode, mas também não é aquela pessoa radical, nada pode.
Entendeu? Espero que você entenda. Não é aquela pessoa que vai se deter a coisas entre linhas da lei. Mas também não é aquela pessoa que vai... Tudo pode, tudo é permitido, não. É uma pessoa sóbria, sóbria, equilibrada. Vai viver uma vida sóbria e equilibrada e vai falar de uma vida sóbria e equilibrada dentro da vontade de Deus. E no cristianismo, o cristianismo e até muitas igrejas têm sofrido por causa dessa falta de equilíbrio das suas lideranças. Igrejas que são radicais demais. E não para membros nessas igrejas. O cargo, o fardo é pesado demais sobre elas. Mas também tem aqueles que são... é uma festa, é um oba-oba. As coisas de Deus não são levadas a sério, são levadas a brincadeira, são empurradas com a barriga. Não pode. Tem que haver uma sobriedade por parte daqueles que exercem o governo na igreja local, que cooperam com o governo na igreja local. Eles precisam ser sóbrios, serem equilibrados. Honesto. E eu creio que isso implica em várias situações, não é só em questões financeiras, precisa, claro, em questões financeiras. Não é que ele não vai ter dificuldades financeiras em algum momento, ele não vai passar por crises financeiras, mas a maneira dele lidar com essas crises será uma maneira diferente, uma maneira dentro da vontade de Deus, de acordo com o ensino da palavra de Deus, onde ele vai ser fiel, onde ele vai procurar arcar com as consequências necessárias, se necessário, mas ser fiel, quitar as suas contas, quitar as suas dívidas, enfim. Né? É triste a gente ouvir falar de pessoas que exercem a liderança e que têm as suas vidas financeiras comprometidas. É triste a gente ouvir disso, mas acontece, infelizmente. Só que não pode acontecer. Mas não é só nesse sentido, é no sentido também de ser uma pessoa transparente, uma pessoa que não mente, uma pessoa que procura a sua palavra ser mais verdadeiro possível, ser mais sincera o possível. Alguém que não usa de falsidade, que se faz de amigo do outro para depois falar do outro pelas costas. Isso é desonestidade de caráter. A gente muitas das vezes preza a honestidade no sentido material, mas existe a honestidade de caráter. Quando a pessoa é honesta para chegar perto de você e falar para você o que realmente está errado. E não simplesmente falar aquilo que te agrada, aquilo que... simplesmente para você continuar sendo amiga dela. É preferível alguém, pelo menos é a minha compreensão. É preferível alguém falar comigo a verdade, mesmo que me ofenda. Mas aquilo vai me fazer bem. Vai fazer eu ver que algo está errado na minha vida, que algo não está de acordo com a vontade de Deus na minha vida. E eu procurar acertar isso, do que ele fazer de meu amigo. E deixar eu me afastar cada vez mais do Senhor e da sua palavra. Um presbítero, ele precisa ser honesto, ser franco, ser sério, ser alguém que seja verdadeiro em todas as áreas da sua vida, não só em questões financeiras. Questões financeiras também, com certeza, mas não só em questões financeiras. Hospitaleiro, alguém que a porta da sua casa é aberta para todos, principalmente para a família cristã, para os salvos. É alguém que a porta da sua casa tem que ser aberta. Alguém que está disposto a receber na sua casa as pessoas, principalmente os membros da igreja onde ele é membro, porque será a maioria dos lugares aonde ele vai poder compartilhar daquilo que Deus tem dado para ele, dos ensinos que Deus tem dado para ele, vai poder compartilhar com esses irmãos, principalmente os irmãos mais novos na fé. Então precisa ser alguém hospitaleiro. Apto, capaz de ensinar, capaz de transmitir a vontade de Deus, a palavra de Deus, abrir a Bíblia e mostrar aquilo que é a vontade de Deus para a vida das pessoas. Um presbítero precisa ser isso.
É claro, como eu já disse, eu não sou contra a pessoa se aprimorar. Eu não sou contra a pessoa fazer um curso onde ele vai se aprimorar. O grande problema é colocar o curso, né, como diz outra, teologia, uma teologia sadia, bíblica, né? O problema é a pessoa colocar esse curso teológico como qualificação especial, que faz ele melhor do que os outros porque ele tem aquele curso. E ele, a palavra dele tem que ter mais valor do que talvez até a próprias escrituras sagradas, porque ele é um teólogo formado por uma universidade, por uma faculdade. E não é assim. Por mais que você seja instruído, saiba o grego, o hebraico, o latim, por mais que você entenda de sociologia, de filosofia, de psicologia, se você ensina algo que é contrário às escrituras sagradas, acabou. A palavra de Deus é a autoridade máxima na vida de todos os crentes, incluindo aqueles que têm uma erudição, aqueles que são eruditos. Não dado ao vinho. Né? Uma pessoa que não é dada ao vinho, que não tenha vícios. Não espancador. Tem muita gente que acha que isso aqui é no sentido físico, alguém que briga. Não, mas é alguém que é duro, que usa de palavras duras demais, não sabe ponderar as suas palavras. Usa a franqueza. Eu admito que eu já fiz isso. E na hora eu sou uma pessoa impulsiva, às vezes parece que não, mas eu sou uma pessoa impulsiva, e na hora que as emoções estão afloradas, se eu não vigiar e não orar, às vezes eu faço isso. Às vezes eu sou duro com as minhas palavras com as pessoas. Falo palavras que ofendem as pessoas, não palavras de baixo calão, mas a franqueza uso um tom que muitas das vezes deixa as pessoas ofendidas. Infelizmente, às vezes, eu sou assim. Eu não sou hipócrita, né? Mas um presbítero não deve ser assim. Um presbítero deve ser alguém que não seja espancador. Alguém que respira antes de falar uma palavra, mesmo que seja verdade, mas coloque de uma maneira que ofenda, ataque, agrida os outros. Não contencioso, que goste de contender, que gosta de briga, né? E aqui entra várias questões. Às vezes você vai falar a verdade e as pessoas não vão concordar com a verdade. Mas e aí? Qual que é a atitude que deve ser tomada? Um presbítero não deve continuar brigando. Se o outro quer brigar, ele vai deixar o outro brigar sozinho. Não, eu não vou entrar nesse assunto com você. Ele vai sair de perto. Igual na internet a gente vê isso muito, né? Pessoas tendo aqueles debates infindáveis e trocando ofensas e tal. Um presbítero não pode ser assim. Quando a pessoa, eu já falei isso, quando a pessoa ela quer conversar e aprender, né, e ajudar a gente a aprender, eu estou aberto. Mas se ela quiser contender e ela insistir nisso, eu desfaço a amizade. E bloqueio mesmo. Porque eu não estou aqui para contender, para brigar com os outros. Eu estou aqui para... e tenho procurado fazer isso. Apresentar aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam, na sua pureza e simplicidade. Eu não estou aqui para defender religião A, religião B, religião C. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para defender Cristo e a sua palavra na sua pureza e simplicidade. E eu quero deixar bem claro, eu não sou presbítero. Na igreja local onde eu reúno, eu não sou presbítero. Eu estou passando aqui as qualificações que um presbítero deve ter. E um presbítero não pode ser contencioso. Outra coisa que ele não pode ser: cobiçoso de torpe ganância. Alguém que quer obter lucro e vantagem em tudo. Isso fala de querer enriquecer-se de maneira desonesta, de maneira
inapropriada, mas fala também de querer poderes, né? de querer status, de querer ser reconhecido, de querer que as pessoas o elogiem, de querer que as pessoas o bajulem. Tudo isso é torpe ganância. Um presbítero não pode ser cobiçoso, alguém que cobiça, que deseja isso. Eu gosto que as pessoas me elogiem, eu gosto que as pessoas falem da minha pregação, que a minha pregação foi bem, que ela foi boa, que ela aprendeu. Não é que é errado. As pessoas, não é que será que isso não vai acontecer. Não é que seja errado a gente falar isso com alguém. A gente tem que tomar cuidado para não inflamar o ego das pessoas, mas um presbítero, ele não deve cobiçar essas coisas. Ser cobiçoso de torpe ganância, almejar estas coisas que traz prejuízo para a vida espiritual dele e para a vida da igreja local também. Pode ter certeza que quando um presbítero cai, a igreja local onde ele é membro sofre e sofre muito. Sofre muito. Não contencioso, não avarento, alguém que ama as riquezas, que tem prazer nas riquezas. Em outras passagens a Bíblia fala que a avareza ela é idolatria. Que governe bem a sua própria família, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Isso é um fardo pesado. Principalmente nos nossos dias, cheio de ideologia, cheio de mestres que querem ensinar os outros como a criar os seus filhos. E o cristão, pelas escrituras sagradas, é ensinado a criar os filhos na disciplina e demonstração do Senhor. É ensinado a usar a vara, se necessário, para a correção dos filhos. Muitas das vezes alguém pode até usar de leis humanas para impedir de um cristão, de uma família cristã, corrigir os seus filhos e instruí-los na disciplina e demonstração do Senhor. Mas a palavra de Deus é clara. É alguém que deve governar bem a sua própria casa. A casa dele, a família de um presbítero deve ser exemplo. E se esse irmão que deseja ser presbítero, ou que até exerce o presbitério, mas a família dele não é, ou não está de acordo com esse princípio, ele não deve ser presbítero, não deve ser reconhecido como presbítero pela igreja local onde ele é membro. Não neófito, já falamos isso, né? Não é alguém que converteu hoje e amanhã. Não, ele não pode. Simplesmente pelo fato, né? Para que não se ensoberbeça. Nossa, fulano tem 1 mês de conversão, já foi reconhecido como presbítero. E isso vai levar, por mais espiritual que uma pessoa seja, isso vai levar ela a ensoberbecer, porque ele é pecador, ele tem uma natureza pecaminosa. E isso vai trazer estragos futuros para a vida dessa pessoa. Não pode ser neófito, não pode ser alguém que é recém-convertido. Isso não quer dizer também que uma pessoa que tenha 30 anos de conversão deve ser reconhecido como presbítero porque ele tem 30 anos de conversão, não. Porque pode uma pessoa ter 30 anos de conversão, mas ser uma criança espiritual, ser um infantil espiritual, alguém que não desenvolveu espiritualmente. Por vários fatores. A ideia é de alguém amadurecido, alguém que tem maturidade espiritual. E existe crentes velhos, infelizmente, mas que são crianças espirituais. Existe crentes jovens, 25, 30 anos de idade, mas que já tem aí pelo menos 5 anos de conversão ou até mais, que tenha pelo menos ou até mais, mas que são gigantes espirituais, são pessoas amadurecidas espirituais e mais preparadas para exercer o presbitério em uma igreja local. E existe, e eu conheço muitos irmãos, e aprendi com muitos irmãos também, que são irmãos literalmente, em todos os sentidos, anciãos. Irmãos velhos de idade, mas também irmãos profundamente espirituais, irmãos com conhecimento bíblico fenomenal, irmãos que
que realmente são instrumento nas mãos de Deus para guiar o seu povo, são realmente colunas no meio do povo de Deus. Irmãos que estão perto de nos deixarem. A gente fala isso com tristeza, né? Porque deixarão uma lacuna muito grande no meio do povo de Deus, e essas lacunas precisam ser preenchidas, e muitas das vezes não serão preenchidas adequadamente. Mas existe, irmãos, eu mesmo fui ajudado, poderia citar aqui vários irmãos idosos, que me ajudaram muito, principalmente nos meus primeiros anos de vida cristã, me ajudaram demais, principalmente em momentos difíceis da minha vida, onde eu passei por problemas difíceis. Mas a questão aqui de neófito é alguém que é não somente recém-convertido, mas que não tem maturidade espiritual. Um presbítero, ele precisa ter um amadurecimento espiritual, e amadurecimento espiritual leva tempo. Leva tempo. Não acontece do dia para a noite. Algumas pessoas amadurecem mais depressa do que as outras. E outras nem amadurecem, né? Como já dizemos. Mas a pessoa que vai ser escolhida, que vai ser reconhecida como presbítero em uma igreja local, ele precisa ter maturidade espiritual. Principalmente por causa de ter que enfrentar os problemas que surgem em uma igreja local em diversas áreas. Ele tem que ter um preparo espiritual e emocional para lidar com aquilo de maneira sábia. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Ter bom testemunho. O que as pessoas de fora da igreja local, de fora daquele círculo aonde ela é membro, o que essas pessoas falam desse irmão? Como é esse irmão no trabalho? Como é esse irmão na sua vizinhança, junto à sua vizinhança? Como é esse irmão na sociedade onde ele reside? É claro que vai haver as pessoas que vão acusá-lo injustamente, mas quando essas acusações forem investigadas, elas cairão por terra? Serão acusações infundadas? Porque isso é um outro problema que acontece. Às vezes a gente ouve falar de algo que um irmão fez no trabalho, né? Um exemplo. Aí a gente sai saindo, espalhando boatos. A gente ouviu, muitas das vezes, de pessoas incrédulas. De pessoas incrédulas que querem destruir o caráter desse irmão com calúnias. E existem crentes carnais que também fazem isso. Mas é uma outra questão. Mas a gente crê, a gente conhece o irmão, conversa com o irmão, lida com o irmão, sabe que esse irmão é um irmão zeloso, mas a primeira conversa que vem na nossa orelha derruba tudo que o irmão fez até o presente momento. E a gente começa a ver esse irmão com suspeitas. No lugar de investigar a informação e procurar se aquilo procede realmente ou é simplesmente inveja. Alguém invejoso que quer destruir a reputação, que quer destruir o caráter desse irmão. Então, é essa a questão aqui. E quase sempre, quando você vai apurar a situação, outras pessoas falam, não, fulano estava com inveja dele, tinha inveja da maneira que ele trabalhava, tinha inveja da maneira como ele relacionava com o pessoal da empresa, tinha inveja da maneira como ele conduzia o trabalho dele, tinha inveja da maneira como ele lidava com os outros vizinhos, e assim por diante. Então, há necessidade de se investigar as informações, mas, no caso, tem bom testemunho dos de fora. O que as pessoas de fora falam desse irmão? Olha, eu lá em Tito, a maioria das qualificações que mostram aqui, em Tito também são repetidas. Creio que só algumas que são diferentes. Aquele que for irrepreensível, já falamos, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis. Tem tradução que vai traduzir crentes, filhos crentes.
né? Aí alguns entendem que todos os filhos de um presbítero, para uma pessoa que vai ser indicada como presbítero, reconhecida como presbítero numa igreja, devem ser salvos. Mas a palavra que é traduzida aqui por fiéis, na minha tradução fiéis e outra tradução crentes, é a palavra pistos, que realmente pode estar se referindo a alguém convertido a Cristo, mas pode se referir também a alguém que é fiel no sentido de obedecer ordens. Alguém que cumpre as ordens corretamente. Alguém que é submisso às autoridades. No caso, aqui como ele vai ser reconhecido como alguém que coopera na liderança da igreja local, e a igreja local necessita, dentro da palavra de Deus, de acordo com a vontade estabelecida por Deus em sua palavra, ser submissa, os membros precisam ser submissos aos presbíteros. Então, esse alguém, os filhos deles devem ser submissos a eles. E eu creio que a tradução da corrigida está mais correta nesse sentido. Traz uma ideia de filhos submissos. Eu creio que como a salvação é algo individual, e pode, e a gente vê isso, eu sou experiência disso. Meu pai era um cristão, era um salvo por Cristo, mas ele não viu nenhum de seus filhos salvos. Eu sou de uma família de 12 irmãos. Meu pai não viu nenhum de seus filhos salvos, nenhum de seus filhos convertidos. Eu tinha uma irmã minha que confessou crente, foi frequente a reunião, a igreja um bom tempo, mas depois se afastou, mas esse é outro caso. Mas dos filhos homens dele, pelo menos, né, ele não viu nenhum salvo. E eu via, Deus usou a morte do meu pai para a minha conversão, né? Eu falo isso com tristeza no coração, mas é a verdade. Mas no caso, ele não viu seus filhos homens convertidos. Individual, eu não creio que esse texto, eu vou dizer o que eu creio, talvez alguém possa discordar comigo e eu respeito. Eu não creio a todos os filhos serem salvos. Eu creio que precisa. Um presbítero, alguém para ser indicado como presbítero, precisa, se ele tem mais de um filho, ele precisa que alguns dos seus filhos confessam crer no Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isso. Porque pode um filho confessar crente no Senhor Jesus Cristo, mas ser um filho rebelde. E a gente já viu isso, eu já vi isso. Pessoas que confessam crente, mas são rebeldes aos seus pais. Infelizmente acontece. A ideia aqui é de um pai que os filhos sejam submissos a ele e não são acusados de dissolução. Não é só que os filhos sejam submissos, mas os filhos não são aqueles filhos que vivem, em práticas mundanas terríveis, né? como a gente sabe. Ou seja, é alguém que realmente governe a sua casa, e a sua casa é um exemplo, é um modelo, a sua família é um modelo. Valores e princípios cristãos são praticados mesmo por aqueles que não conhecem ou que não conheceram a Cristo, mas são praticados porque são valores. É uma família que defende os valores e os princípios cristãos. A família de um presbítero tem que ser uma família que defende os valores e os princípios da vida cristã. Creio que essa é uma das situações que Tito destaca. Não soberbo, não iracundo, uma pessoa que se ira facilmente, que não controla a sua ira. Ele fala disso aqui. Espancador, já falamos. Hospitaleiro, amigo do bem. Alguém que é amigo do bem. Ele é amigo em fazer o bem. Ele é amigo não só das pessoas que fazem o bem, mas ele é um amigo do bem, é alguém que gosta de fazer o bem, que gosta de promover o bem, né? Nos nossos dias tem faltado irmãos, de uma forma geral, não só presbíteros, mas irmãos que são amigos do bem, que gostam de promover, de praticar o bem, né? Aquilo que beneficia o outro, que beneficia o nosso próximo. Retendo, mas ele destaca aqui o que eu gosto de Tito, né, quando trata desse assunto.
retendo firme a fiel palavra. Acima de todas essas qualificações essenciais, deve ser alguém que retém firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, principalmente nos nossos dias, dias difíceis, dias perigosos, dias trabalhosos, como nos diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, é necessário que os presbíteros retenha, guarde firmemente, trate a palavra de Deus como um tesouro precioso. Sabe, algo que precisa ser defendido, que precisa ser lutado por ela. Em tempos de apostasia, isso é raro, mas precisa. Um presbítero precisa ser alguém assim, que é conforme a doutrina, que é conforme o ensino deixado pelos apóstolos nas Escrituras Sagradas, nas suas epístolas. E que seja poderoso, alguém que é capaz, né, tanto para admoestar, e a palavra admoestar, né, falar ao lado, né, é ir lá e falar, olha, isso não está certo. Não é assim que faz isso. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Esse não é o modelo das Escrituras Sagradas. Não é isso a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe? Tanto para admoestar, para ensinar, para convencer os contradizentes. Vai aparecer contradizentes. Vai aparecer pessoas contrárias a essa doutrina que vai querer levar os membros da igreja local para o seu lado. E nós vamos ter que confrontar essas pessoas. Nós vamos ter que fazer isso. Né? O crente de uma forma geral, mas os presbíteros precisam ser capazes de convencer o contradizente. A gente tem visto o contrário. Como é triste a gente ver irmãos ensinadores da palavra de Deus defendendo heresias terríveis que têm dividido o povo de Deus. Como dói ver isso. No lugar de ser irmãos que convencem, poderosos nas Escrituras Sagradas, que convencem os contradizentes, são o contrário. São o contrário. E muitas das vezes, irmãos que são usados por Deus para transmitir a pureza de Deus são taxados como extremistas, são taxados como retrógrados, como quadrados, são desprezados, são caluniados. Eu estou desabafando aqui mesmo, porque isso já aconteceu comigo. Sabe? São ridicularizados. Você entendeu? E muitas das vezes simplesmente porque eles não têm curso de teologia. Qual era o curso de teologia do apóstolo Pedro? Qual era o curso de teologia de Tiago, do irmão dele? Qual era o curso de teologia dos apóstolos que seguiram o Senhor Jesus Cristo ali? Ele deve reter a fiel palavra, que é segundo a sã doutrina. E ele deve ser poderoso nas Escrituras para admoestar e para convencer os contradizentes. O tempo já está estourando, né? Mas essas são as qualificações. Olha, eu confesso que isso aqui é difícil enquadrar todas essas qualificações em uma pessoa, ou muito mais num grupo de pessoas que uma igreja local ela precisa ter pelo menos 2 presbíteros. Pelo menos. É difícil. E, sinceramente, eu vou dizer algo que talvez vocês não concordem. Pode ser até que alguém não concorde, mas eu creio que um irmão que enquadra na maioria dessas qualificações deve ser reconhecido como presbítero. E deve-se orar por esse irmão para que ele alcance todas essas qualificações. Se realmente os membros de uma igreja local têm visto essas qualificações, não é que falta. Tem algumas que é mais grave do que as outras, eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas se é um irmão que está lutando, que está esforçando para se enquadrar em todas essas qualificações, ele deve ser reconhecido. E ele
ele deve ser alvo das orações da igreja, e ele deve ser alguém respeitado, ele deve ser alguém amado pelos irmãos da igreja local, porque ele, o Senhor, o está levantando para cuidar da sua igreja, e o Senhor irá pedir conta a esses irmãos do serviço, no tribunal de Cristo, do serviço que eles prestam à igreja local onde eles são membros. Existe uma observação que eu precisava fazer, mas o tempo não vai dar para fazer hoje. Vou ter que deixar para uma oportunidade, que é a diferença entre o dom de pastor, né? O irmão que recebeu de Deus o dom de pastor, e os presbíteros. Provavelmente um irmão que recebeu o dom de pastor será reconhecido, se uma igreja local for uma igreja local com maturidade espiritual, pelo menos pela maior parte dos seus membros, provavelmente ele será reconhecido como presbítero na localidade. Mas ter o dom de pastor é uma coisa, e pode um irmão ter o dom de pastor e não ser reconhecido como presbítero. E ser presbítero, exercer o presbitério em uma igreja local é outra coisa. E veja bem, mais uma vez queremos repetir isso aqui. Presbítero não é título. Dá tristeza ao ouvir casos de igrejas onde um irmão coopera na liderança daquela igreja, aí nas reuniões alguém que está fazendo a direção das reuniões, né, sendo dirigente das reuniões, melhor dizendo, fala: nós vamos orar com o presbítero fulano, nós vamos orar com o presbítero ciclano. Gente, faz isso não. Esse irmão, ele continua sendo um irmão. E o meio da igreja a reconhecer esse irmão não é falando o presbítero. Não. É sendo submisso. É acatando a autoridade que foi delegada a esse irmão pelo Senhor através do Espírito Santo e da sua palavra. É colocando em prática aquilo que aquele irmão ensina e defende, que é a sã doutrina, a pureza e a simplicidade das Escrituras Sagradas, que é colocando em prática aquilo que esses irmãos desejam, que é a glória devida ao nome da pessoa do Senhor Jesus Cristo, sendo manifesta nas nossas vidas individuais, mas também nas reuniões da igreja local. A melhor maneira de reconhecer esses irmãos é dessa forma. É orando por eles, respeitando eles, nos submetendo a eles. Claro que é uma submissão dentro da vontade de Deus estabelecida na sua palavra, mas é nos submetendo a eles. Então é dessa forma. Mas com a graça de Deus nós vamos deixar essa distinção, né, entre o dom de pastor e o presbítero, né, para uma próxima oportunidade. Mas que Deus abençoe ricamente a sua vida. E até a próxima. Daqui a pouco eu tenho que sair para trabalhar, não vai dar para continuar mais. Mas que Deus abençoe ricamente a sua vida, e esperamos que esse estudo possa ter ajudado a você a compreender melhor esse assunto. Se você tiver alguma dúvida, pode nos contactar pelo Facebook aqui mesmo, ou pelo nosso e-mail, né? Zué, com Z, zueandrade@gmail.com. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos